a todos, aqui é a professora Aline e estou aqui para gravar mais uma videoaula. Hoje nós iremos estudar o capítulo 7 de Ciências, que fala sobre as propriedades do ar. Então vamos iniciar. O ar é matéria. Qualquer substância que seja sólida, líquida ou gasosa que ocupa um lugar no espaço é considerada como matéria. Então, matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Portanto, o ar tem massa, logo ele também tem peso e ocupa um lugar no espaço. Por isso que o ar também é matéria. Objetos que apresentam estar vazios, como um copo, estão cheios de ar. Observe as duas imagens que nós temos. Nós temos uma vasilha com água, então a matéria que está ocupando esta vasilha é a água. E nós temos esta garrafa vazia. E qual matéria está ocupando esta garrafa? O ar. Então, o ar também é considerado matéria. As propriedades do ar. Quais as propriedades do ar? O ar, ele tem três principais propriedades. O ar é compressível, ele é expansível e ele é elástico. Como o ar é comprimido, o ar é compressível. A compressão ou compressibilidade é a propriedade que o ar tem de diminuir de volume quando comprimido. Vamos observar o experimento ao lado. Nós temos uma seringa em que o embolo dessa seringa está todo puxado. Ou seja, dentro dessa seringa existe uma quantidade de ar que está expandido ao longo de toda essa seringa. No momento que eu coloco o dedo na ponta dessa seringa e começo a apertar o embolo dessa seringa, eu estou diminuindo o espaço que há dentro dela. Portanto, o ar dentro dessa seringa passa a ser comprimido, ou seja, a quantidade de ar ficou em um espaço menor. Então, observe aqui, ó, as bolinhas representando o ar estão bem distantes uma das outras, porque o ar está expandido. E quando ele passa a ficar comprimido, as moléculas elas começam a ficar mais juntas umas das outras. A segunda propriedade do ar é a elasticidade. O que é a elasticidade? É a propriedade que o ar tem de voltar ao seu volume inicial quando cessa a compressão. Sem compressão, o embolo da seringa sobe. Aí então o ar volta a ter o seu volume inicial. Então, ele estava expandido, ele foi comprimido e voltou a ser expandido. Por que ele não permaneceu comprimido? Graças à elasticidade, ou seja, a capacidade de voltar ao seu volume inicial. Então, o ar ele pode ser comprimido, ele também pode ser elástico, ou seja, ele tem a capacidade de voltar ao seu volume inicial. Vamos estudar a terceira característica que foi ilustrada junto com a primeira, que é a compressibilidade. Então, vamos estudar a terceira, que é a expansibilidade, ou seja, é a capacidade do ar aumentar de volume, ocupando todo o espaço disponível. Vamos ao exemplo. O ar de alguns ambientes da casa ocupa todos os espaços. Por exemplo, o ar de um determinado compartimento, como uma sala ou um quarto, ocupa todo o lugar, porque esse ar nesse ambiente ele está expansível.
Por isso, quando uma substância volátil, pode ser um gás, um perfume, um álcool, éter, etc., entra em contato com o ar, sentimos o seu cheiro. Nós dizemos que esse perfume ou essa substância se espalhou por todo o ambiente. Por que se espalhou? Porque o ar desse ambiente ele está expandido por todo o cômodo. Então, a capacidade que o ar tem de se expandir. Então, quais as três principais propriedades do ar? A compressibilidade, a elasticidade e a expansibilidade. O ar em movimento. Nós vimos anteriormente que o ar ele pode ocupar um espaço maior. E para ele ocupar um espaço maior, para ele se expandir, ele precisa se movimentar. Então vamos estudar o ar em movimento. O vento e as correntes de ar. O deslocamento da massa de ar é denominado vento quando ele é horizontal. Então, quando há uma movimentação do ar na horizontal, ele é chamado vento. E corrente de ar quando é vertical. Vamos estudar então os ventos. O que nós podemos dizer que é vento? Vento é o ar em movimento. São as diferenças de pressão atmosférica que explicam esse movimento, que ocorre principalmente na horizontal, como nós vimos. Isto é, de uma área para outra. Mas esse mesmo movimento ele pode ser vertical, ou seja, da superfície onde o ar é mais aquecido para as elevadas altitudes. O que faz um balão de ar quente, como nós estamos observando aqui na imagem, subir? O balão de ar quente ele sobe porque se formou uma corrente de ar. O ar no interior do balão é aquecido pelas chamas provenientes de um bico de gás. Então, ao entrar nessa corrente de ar, o balão ele começa a subir. Vamos ver então as brisas. Geralmente nas praias a gente sente aquele vento gostoso, suave, e esse vento ele recebe o nome de brisas. As brisas elas podem ser terrestres e marítimas. Então vamos estudá-las. As brisas terrestres e marítimas são ventos locais que ocorrem principalmente nas costas tropicais, causado pela diferença de pressão entre o continente e o mar. Por sua vez, originada nas diferenças térmicas entre a superfície terrestre e hídrica, entre a superfície da terra e da água. Durante o dia, o continente se aquece, originando uma área de baixa pressão, receptora de ventos. À noite, a situação se inverte. Então vamos estudar essas brisas. A primeira brisa é a brisa marítima. A brisa marítima ela ocorre durante o dia. Observe aqui a imagem do sol. E como é que acontece? O ar frio, ele é mais denso, ele tende a descer, enquanto o ar quente, ele é menos denso, ele tende a subir. Então, a pressão alta do mar leva a brisa para a pressão baixa da terra. Então assim acontece a brisa marítima, que ocorre durante o dia e vai do mar para a terra. Para vocês terem noção do que é essa densidade do ar, o ar ser mais denso ou menos denso, vamos lembrar do ar-condicionado. Os ar-condicionados eles são colocados na superfície mais alta
do cômodo. Por quê? Porque ele é mais denso, então ele tende a descer. O ar quente sobe e é substituído pelo ar frio, gerado pelo ar condicionado. Nas regiões frias, onde tem as lareiras ou até mesmo os aquecedores, eles são colocados próximo ao sol, porque o ar quente ele tende a subir porque ele é menos denso. Então, o ar frio ele é mais denso, o ar quente é menos denso. O ar frio, por ser mais denso, ele tende a descer, e o ar quente, por ser menos denso, ele tende a subir. Vamos ver então a brisa terrestre. A brisa terrestre ela é formada à noite e ela acontece de onde? Da terra para o mar. Ao contrário, à noite, a areia ela está mais fria, então ela tende a lançar através do vento essa brisa para o mar, que assim como ele demorou para esquentar, ele também vai demorar para esfriar. Então, à noite ainda o ar quente formado, ele tende a subir. Então, o ar frio da superfície da Terra é lançado para o mar. Então, brisa terrestre formada durante a noite e vai da terra para o mar. Além das brisas, nós temos também, no estudo das propriedades do ar, as massas de ar. Se você já parou para assistir a previsão do tempo, geralmente você já ouviu a apresentadora ou o apresentador dizer massas de ar frias ou massas de ar quente se aproximam do Brasil, provocando então geadas, tempestades, chuvas ou qualquer um outro fenômeno relacionado. Então, as massas de ar são o ar em movimento. E como elas ocorrem? As massas de ar são porções ou volumes da atmosfera que possuem praticamente as mesmas características de pressão, temperatura e umidade. Por causa da sua localização, são bastante espessas e homogêneas. Como assim? As massas de ar, elas se formam sobre grandes áreas de terra ou água uniforme, onde não há muito vento. Assim, o ar vai adquirindo características próprias de acordo com a superfície sobre a qual ele se encontra. Por exemplo, uma massa de ar localizada sobre um oceano, ela vai ser uma massa de ar úmida, porque ali foi absorvido a vapor de água. Enquanto uma massa formada sobre, por exemplo, um continente, ela é bastante seca. Então, as massas de ar, elas tendem a ter as mesmas características de acordo com a sua localização. Por isso que nós vimos aqui em cima que elas têm as mesmas características de pressão, temperatura, umidade por causa da sua localização e são bastante espessas e homogêneas. Então, devido às características que elas vão adquirindo conforme onde elas estão localizadas. As massas de ar, elas podem se deslocar, como nós estamos observando aqui na imagem, e de acordo com essa localização e de acordo com essa movimentação, o ar ele recebe nome. Por exemplo, a 30 graus norte,
e a 30 graus sul, esses ventos eles são chamados de ventos alísios e eles têm uma inclinação do leste para o oeste. Observe aqui tanto a seta do sul quanto a seta do norte. E a 60 graus, observem aqui, ó, e a 60 graus, a 30 e a 60 graus, em direção a norte e ao sul do Equador, esses ventos, eles recebem o nome de ventos do oeste. Nas regiões polares, a 60 graus de latitudes, tanto o norte quanto o sul, esses ventos recebem o nome de ventos polares. Então, a movimentação desses ventos, assim como as massas, formam as frentes, que são as frentes frias e as frentes quentes. Como é que elas ocorrem? Quando ocorre uma frente fria, quando uma massa de ar frio se encontra com uma massa de ar quente. Ainda há pouco eu expliquei sobre a questão dessa densidade. O que vai ocorrer quando essas massas de ar se encontram? O ar frio, por ser mais denso, ele vai passar por baixo da massa de ar quente, provocando então que as chuvas e ventos fortes, como nós estamos observando aqui na imagem. Quando ocorre uma frente quente, quando uma massa de ar quente, ela empurra uma massa de ar frio. Como eu falei no exemplo anterior, que é ao contrário, no caso da frente quente, como a massa de ar quente ela é menos densa, ela tende a passar por cima da massa de ar frio, provocando também assim chuvas. Então, nas frentes frias, o que vai ocorrer? Chuvas fortes, tempestades, ventos e trovoadas. Enquanto nas frentes quentes vai ocorrer chuvas e frequentes formação de nuvens. Por hoje é só. Que Deus guie nossos passos, renove nossas esperanças e nos livre de todo mal. Amém. Esta é a nossa agenda. Copiar e responder as atividades da página 118 e 119, 125 e 127, fotografar e enviar via WhatsApp até o dia 29/6/2020. Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima.